Olá pessoal, professor Washington Almeida aí com vocês, continuando aqui falando, né, do processo unificado, na verdade do RUP, ou vice-versa. É só lembrar que o processo unificado é um modelo de processo, né, genérico, e o RUP é a utilização do processo unificado pela empresa racional, que depois foi comprado pela IBM. No final, as bancas perguntam dos dois como se fosse a mesma coisa, como a gente já viu aí no bloco anterior. Então vem comigo aqui para a gente ver mais alguns detalhes desse processo que já foi muito famoso, mas está atualmente em desuso. Como a gente viu, tem questões recentes, porque se cair lá no edital, processo unificado, RUP, aí tu espera que deve cair uma questãozinha. Então vem comigo aqui, vamos lá? Então tá aí, ó, a gente vai falar agora dos artefatos, workflows e papéis, tá? Então, uma revisão aqui rápida, né, pro pessoal, para você acordar, né, acorde, né, como diria Jim Morrison, wake up, né, wake up. Então, vamos lá, ó. A linguagem de modelagem unificada, ela é base do RUP. Então, por isso que a OML também teve uma grande utilização, porque ela não faz parte do RUP, né? Ela existe por si só, mas como o RUP tinha ferramentas que geravam OML e cada atividade lá do processo, os workflows do processo utilizavam OML a fundo, aí a OML acabou ganhando uma grande utilização. Quais são as premissas lá do RUP? Ele é dirigido, né, por caso de uso. O caso de uso é aquele diagramazinho da OML, né, gente, que tem esses bonequinhos aqui e tem lá as elipses lá que são os casos de uso. O bonequinho é chamado de ator, né? Ator, não é artista. Eu fiz essa brincadeira lá com os artistas, na verdade são os atores, tá? É só você assistir a aula de OML, tem essa história lá. Centrado na arquitetura, com desenvolvimento iterativo e incremental. Então você vai pelas disciplinas, né? Passando pelas fases e vai entregando software, né? Incrementos de software. E os 4 P's: pessoas, projetos, processos e produtos. Isso tudo, né, apoiado por ferramentas, tá? Que foi o grande diferencial desse processo. Então, ó, a gente já viu, né? Agora vamos detalhar melhor, que o RUP, ele é um modelo constituído de fases, né? Que identifica 4. São 4 fases distintas no processo. Então, ao contrário do modelo em cascata, né, na qual as fases são as atividades do processo, só você lembrar lá que o cascata você passa pelas atividades do processo, não é isso? Então você tem lá uma primeira, lá, dependendo do autor, né? A primeira fase aqui pode ser comunicação, depois vem aqui um planejamento, ou pode ser requisitos. Então isso aqui está muito mais a ver com a engenharia de software, assuntos técnicos, certo? O cascata tem essa visão. O RUP não. Ela está relacionada ao negócio. Por quê? Porque a concepção, a elaboração, a construção e a transição lá no final, né? Então, não são assuntos técnicos, né? Os assuntos técnicos, eles estão dentro das disciplinas. E as disciplinas aqui, a gente vai ver que elas são desenhadas através de workflows, né? Então, tem fluxos no qual você vai passando por aquelas disciplinas. E aí, vamos entender melhor, né? Você pode ter assustado lá com aquela última questão do bloco anterior, mas aí a gente detalha melhor o objetivo de cada uma das fases do RUP. Então, na iniciação ou concepção, qual é o objetivo? É você estabelecer um business case para o sistema, né? Você deve, então, identificar todas as entidades externas, pessoas e sistemas que vão interagir com o seu sistema e definir essas interações. Então, aqui entra, se fosse lá voltando lá na engenharia de requisito, aqui entra lá nos diagramas de casos de uso, né? Você lembra lá que os casos de uso, os atores, eles podem representar tanto pessoas ou perfis de acesso como sistemas, né? Tem os atores lá primários, os atores secundários, isso tem tudo lá nas aulas de OML. A elaboração, então na fase da elaboração, como é um processo centrado na arquitetura, o que é que você vai elaborar? A arquitetura, então você estabelece uma arquitetura. Você faz o plano do projeto, porque nós temos a disciplina de gerência de projetos lá, né? A gerência de projeto bem mais simples do que aquele conjunto de conhecimento lá do PMBOK, mas vem de lá, tá bom? E você identifica os maiores riscos do projeto.
Por quê? É só você lembrar, gente, volta aqui comigo. Os processos iterativos, o que é que eles implementaram? Né? Assim como depois teve o modelo espiral lá do Dr. Bean, né? Alguns chamam de Bowl, né? Dr. Bean, na verdade. Quando você diminui os ciclos e você tem a iteratividade e você envolve o usuário nisso, você vai diminuindo o risco. Que era diferente do cascata, que você levantava os requisitos aqui, depois você ia passando por todas as atividades da engenharia de software e entregava o software como um todo no final. E aí, depois que o usuário vinha ver esse todo no final, é que ele viu que várias coisas mudaram, várias coisas não foram atendidas do jeito que ele queria. Então, havia um maior risco. Então, esses ciclos menores, você tem um risco menor. E o Rup, obviamente, como usa elementos iterativos incrementais, também diminui o risco aqui nesses ciclos mais curtos. Vem comigo aqui mais uma vez. Vamos lá. E aí, no fim da fase de elaboração, você deve ter um modelo de requisitos para o sistema. Então, ó, acabou a fase de elaboração, você tem lá um modelo de requisitos, que pode ser um conjunto de casos de uso da OML. E uma descrição da arquitetura ou um plano de desenvolvimento de software. Então, são artefatos aqui que são comuns para serem produzidos na fase de elaboração. Já na construção, aí envolve o quê? Envolve o projeto, programação e testes de sistema. Então, o sistema de software deve estar funcionando, bem como a documentação associada pronta para ser entregue aos usuários. Então, na fase de construção, tem maior foco aí, né, nessas disciplinas, tá bom? Já a transição, você vai ter o quê? Você tem que estar com o sistema pronto, funcionando, documentado no seu ambiente operacional. Então, é a transição para a produção. Então, aqui é a transição para o sistema em produção. Um aluno mandou aqui uma mensagem aqui, Telecinectia, falando uma coisa bem interessante. Falou assim, ó, quanto mais demorar para perceber o erro, mais caro vai custar para reparar. Exatamente, por isso que os processos iterativos, eles diminuem esses ciclos para que veja que um erro de levantamento de requisitos vai ser logo, né, detectado. Diminui o ciclo, vê logo que está errado, já corrige. E isso a gente tem lá nas nossas aulas de engenharia de requisito, tem até um gráficozinho lá do tamanho do bug, né? Vai aumentando o problema com o tempo, se você não detecta logo. E o Rup, a gente já comentou, ele tem também essas questões aqui, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, da questão do modelo de equipe, né? Então eu falei no bloco anterior aquela história dos papéis, né? Então ele implementa diversos papéis necessários no projeto. E esses papéis, eles representam o que vai ser feito lá em cada uma das disciplinas no workflow. E o Rup também era legal porque ele tinha os modelos de documentos, que são chamados às vezes de artefatos. Então você sabia, naquela fase, né, naquela disciplina, o que você tinha que produzir. E tinha templates também que a ferramenta já fornecia. Então, acabava, às vezes que você tinha documentos, né? Você tinha que fazer lá o que é um artefato clássico aí do Rup. Volta comigo aqui. Um artefato clássico do Rup lá na primeira fase, na modelagem de negócios, na iniciação, é o tal do documento de visão. E aí o Rup já fornecia, né? A ferramenta já fornecia um template. Então, você tinha que preencher lá a descrição e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, você tinha um documento de visão do projeto, que o que mostrava lá no documento de visão? A visão geral do que seria o software. Já sairia ali das primeiras etapas, né, do projeto, lá na fase de iniciação, naquelas disciplinas ali de modelagem de negócios e já um pouquinho de requisitos. Mas na modelagem mesmo você já faria lá o documento de visão. É um documento clássico aí do Rup. Vem comigo aqui mais uma vez. E o que era legal é que tinha a padronização. Então, como você tinha os documentos padronizados, evitava o pessoal fazer bagunça. Então, tinha que seguir aqueles templates, tá bom? O que é o workflow? Então, o workflow é quando você passa pelas disciplinas, certo? E vai ali no tempo pelas fases, né? Você vai passando as disciplinas e as fases. Então, existe um fluxo, né? Um workflow. E ele é descrito aqui em detalhe no Rup. Ele é apresentado passo a passo, né? Então, você sabe passo a passo que você tem que fazer, quais são as tarefas, os subprodutos a serem gerados
e os papéis dos profissionais envolvidos. Então, você sabe, ó, passei na atividade X. Qual é o papel que é responsável por essa atividade? É o papel de engenheiro de requisitos. Então, tem que vestir o chapéu de engenheiro de requisitos e produzir o artefato que é necessário. E o Rupp detalhava isso, né, de forma bem minuciosa. Assim, entendia-se, né, que esse modelo, se fosse seguido à risca, você teria lá o software. Então, é um modelo prescritivo. Se a gente voltar lá no Somerville, é um modelo dirigido a planos. Então, se faz um plano, segue o plano, você teria o produto no final. Não vamos entrar na discussão aqui de desenvolvimento ágil mais uma vez, mas já se entende que não é tão simples como só seguir um plano. E esses workflows, eles poderiam ser adaptados conforme sua necessidade. Acabava que o pessoal não lia essa parte aqui da documentação do Rupp e queria sempre implementar aquele conjunto gigantesco de processos. Esse que era um dos grandes problemas da adoção desse modelo. O pessoal não adaptava conforme sua necessidade, queria passar por aqueles inúmeros artefatos que tinham que ser produzidos. E a atividade, ela é descrita em detalhe, incluindo que papel é responsável por ela, a qual workflow ela pertence e quais são os produtos de entrada e saída. Então, as atividades eram feitas dessa forma. E tá aqui, eu vou mostrar uma figurinha aqui que eu acho que clareia um pouco mais aqui. Então, o papel é uma definição abstrata de um conjunto de atividades executadas dos respectivos artefatos. Então, os papéis eram engenheiro de requisito, já eu mostro para vocês aí. E um membro da equipe, geralmente ele pode desempenhar vários papéis. Então, o Rupp, como ele era bem interessante para equipes grandes, aí, às vezes, cada papel era desempenhado por uma pessoa. Em equipes menores, aí uma pessoa tinha que fazer mais de um papel, tá? Então, os papéis em si não são as pessoas, certo? Os papéis, eles têm um conjunto de atividades que são responsáveis pela execução, beleza? E aí, ao todo, são mais de 30 papéis, tá? As atividades, elas estão fortemente relacionadas ao artefato. A atividade é a seguinte, ó, tem que fazer essa atividade, o artefato que sai é esse. Então, ó, os papéis estão aqui, ó. Então, você podia ter o papel lá de especificador de requisitos, é um dos papéis lá do Rupp. E a atividade que o especificador de requisito vai desempenhar é detalhar um caso de uso. Qual é o artefato que sai disso? O caso de uso. Tá entendendo? Então, ó, o papel, ele é desempenhado aqui, né, pelo trabalhador. Aí o trabalhador realmente, aí já é o nomezinho da pessoa, né? Então, o papel é especificador de requisitos. Aí, ó, pode ser desempenhado por um trabalhador. Então, o que é o trabalhador? É alguém que desempenha o papel e é responsável pela realização de atividades, como produzir artefatos. Aí, o trabalhador é que vem mais lá para o nosso lado, analista de sistema, programador, testador. Deixa eu mostrar ali a lista desses papéis aqui, que vai ficar bem mais claro. E as atividades, tarefa que um trabalhador executa a fim de produzir um artefato. Então, papéis, tem os trabalhadores, atividades, artefatos. Então, tá aqui, ó. Existe aí vários papéis, como eu falei, são 30, né? Então, tá lá, papéis analista de sistema, design de negócio, papéis dos desenvolvedores, implementador, integrador, arquiteto de software, testador, gerentes. E isso era tudo detalhado, né, gente? Vem comigo aqui mais uma vez. Isso tudo era detalhado quando você ia implementar o processo na instituição. Então, essa atividade, o papel que é responsável por ela é esse, o especificador de requisitos. Então, lá tá lá, detalhar o caso de uso. Então, a atividade detalhar o caso de uso, o resultado, né, o artefato esperado, o caso de uso. Isso tudo era prescrito, então era um negócio gigantesco para ser implementado. As bancas entram em detalhe de papéis, que papel faz que atividade dentro da fase tal. Hoje em dia isso não acontece mais. Antigamente, quando o processo era usado em larga escala, aí as bancas perguntavam. Hoje em dia não, é como as questões que eu trouxe aí mais recente, é só saber a disciplina e a fase. Pronto, aí você mata a maioria das questões, quase todas atualmente. Então, veja, não seria, né, se fosse ainda utilizado nos dias de hoje, como era no passado, não seria essa aula aqui um pouco mais resumida como eu estou fazendo agora.
mas não tem sentido você ficar estudando isso em detalhes, porque não cai mais, tá bom? Não cai mais, tá tranquilo. Volta comigo aqui, né? Tá tranquilo, tá favorável. Vem comigo aqui no slide, vamos lá. Tá vendo aqui? Volta no slide aqui, ó. Trabalhador, ó. Então, o trabalhador tá aqui, ó. Então, o trabalhador, ele é um recurso, né? E como trabalhador, ele pode desempenhar várias atividades. Então, como designer, ele pode fazer o projeto, né, do objeto. Como autor de caso de uso, ele faz os detalhes de caso de uso. E aí, as pessoas são os recursos. Então, essa pessoa ela pode desempenhar mais do que uma desses perfis, né? Como um trabalhador que vai desempenhar um papel, tá? Então, a Maria aqui, a Marie, ela, às vezes, ela pode entrar de designer, né? Como trabalhador designer, que vai fazer a atividade de object design. Ela pode entrar aqui também como use case autor, né? Autor de caso de uso, ela faz o detalhe do caso de uso. E ela pode entrar como design de caso de uso, ela faz lá o design do caso de uso. A Silvia já ataca aqui em duas frentes, né? O Stefan só como arquiteto. Então era assim que funcionava, tá bom? Só para ficar claro aí para vocês. E os artefatos então, são os entregáveis, tá? O artefato é mais importante, tá? Então os artefatos eles são entregáveis de trabalho dos workflows. Então, ó, o workflow são as disciplinas, né? As disciplinas, ela tem um fluxo. Então, quando você passa pelo requisito, qual artefato que tem que sair do requisito? Um modelo de caso de uso, ok? Quando você vai seguindo o workflow, né, vai passar para a próxima disciplina de análise de design, aí você tem que sair com um modelo de design. Aqui já tem pode ser um diagrama de classe, um diagrama de componentes, isso tudo tem lá no OML. Na implementação, aí você sai com o modelo de implementação e o código-fonte em si, né? Mas só para dar um exemplo aqui de artefato, e nos testes, né, o modelo de teste. Então, o modelo de caso de uso é realizado pelo modelo de design, implementado pelo modelo de implementação e verificado pelo modelo de teste. E isso tudo tinha templates que facilitavam o trabalho das pessoas, né? Porque seguia dentro da ferramenta. Então, já tinha um template lá para ser preenchido, né? A maioria dos documentos. E aí os exemplos de artefato, como eu dei lá, o documento de visão, os modelos de caso de uso, né, um modelo de classe. Então você ia seguindo o workflow, né, passando pelas disciplinas dentro das fases e iam gerando produtos. É assim que funcionava o RUP. E aí mais alguns artefatos aqui também, ó. Então, por exemplo, o analista de processo de negócio, né? O trabalhador, analista de processo de negócio, ele pode desempenhar lá um papel que está atrelado a uma atividade e gera um artefato. Então, os artefatos que ele gera normalmente, né, nas inúmeras atividades, é o glossário de negócio, são as regras de negócio, modelo de caso de uso de negócio, modelo de objeto de negócio. Então, está aqui uma série de artefatos que é realizada por esse trabalhador, né, que de vez em quando entra em algum papel. Design de negócio, faz o caso de uso de negócio e por aí vai. Obviamente, esses artefatos, essas atividades, elas são geradas dentro do workflow, dentro daquela disciplina, beleza? Acho que isso deu para entender. E os workflows, obviamente, eles passam nas disciplinas, né? Eles são as disciplinas, só que é o fluxo daquelas disciplinas. Então, quais são? É só lembrar das 6 lá da engenharia de software: a modelagem de negócios, requisitos, análise de projeto, implementação, teste e implantação. Então, o que você faz na modelagem de negócios? Você faz o mapeamento dos processos de negócio. Então, você faz a modelagem dele. Não se falava em notação BPM naquela época, tá, gente? Então, fazia isso era com a UML mesmo, lá com os diagramas, o modelo de caso de uso de negócio, tá bom? E um pouquinho do diagrama de atividades, mas era mais o modelo de caso de uso de negócio, que está aqui os exemplos, ó. Caso de uso de negócio, tá? Modelo de caso de uso de negócio. Eu trouxe isso porque não são mais coisas que a gente faz atualmente, né? Hoje a gente usa a notação BPM. Requisitos, o que acontecia lá? São os casos de uso que são criados basicamente, né? Para modelar os requisitos de software.
Só que você sabe também que dos requisitos, dos modelos de caso de uso de requisitos, você pode também detalhar os requisitos, então gera documento também. Análise de projeto, o que você fala? O que você faz? Você cria um modelo de projeto com base em modelos de arquitetura, porque RUP é centrado na arquitetura. Então você, na análise de projeto, você desenha a arquitetura do software, os componentes, os objetos e a sequência. É só lembrar, o diagrama de sequência. Então, nessa fase você gerava esses diagramas todos, tá bom? Na implementação você implementa os componentes, porque ele é baseado em componentes também, ok? E os testes acontecem, né? A gente viu que passa por todas as fases, mas tem maior foco em conjunto com a implementação, que está na fase de construção, né? O maior foco dela. Então, ó, teste é um processo iterativo e é efetuado em conjunto com a implementação do sistema. Por quê? Porque você tem desenvolvimento incremental. E a implantação, você cria uma versão do produto e instala no local de trabalho do usuário. São aí as disciplinas e são a sequência, né, os workflows de trabalho do RUP. E ainda tem aqueles workflows das disciplinas de apoio, né? Então, gerenciamento de configuração e mudança, você faz o quê? Obviamente, a gerência do projeto em relação às mudanças no sistema. Então, aqui é que entra o software lá que faz o controle de mudanças de configuração, o repositório lá dos componentes. Gerenciamento de projeto, aí vem o workflow, né? Essa é a disciplina, mas aqui no RUP, a disciplina ela tem um fluxo, então o workflow. E a gerência de projeto, ela tem o quê? Basicamente, elementos da gestão do projeto, como um todo, né? Custo, escopo, prazo, elementos mais simplificados, não são aquele conjunto de elementos tão complexos, né? Tão detalhados, na verdade, né? A melhor palavra é detalhados, do PMBOK, mas vem de lá, tá? Então, ele usa elementos lá do PMBOK. E ambiente, que é o que de vez em quando as bancas cobram, vocês lembrem também, que tem a ver com a disponibilização de ferramentas de software adequada para as equipes de desenvolvimento. Então tá aqui tudo aí do RUP, tá bom? Aí vamos ver duas questõezinhas aqui para a gente finalizar. Então, ó, sobre o processo unificado, também conhecido como RUP, é correto afirmar. Aí vamos lá, letra A. Define uma abordagem sequencial para o desenvolvimento de software, baseado em análise de requisitos, projeto, codificação, integração e teste. Letra B. Define os artefatos que devem ser criados em cada fase do desenvolvimento de software. Letra C. Possui uma fase de elaboração, que tem como objetivo entrar em um acordo com os stakeholders sobre o objetivo do projeto. Letra D, baseia-se na análise estruturada de sistemas. E letra E, define fluxos ou workflows que se assemelham aos grupos de processo do PMBOK. Eu estava falando de PMBOK aqui, mas preste atenção, vê se você vai marcar. Aí você pode estar pensando o seguinte, professor, vem comigo aqui. Essa disciplina é um pouco difícil. Veja, para esse bloquinho aqui, né, que a gente está assistindo, é necessário você ter assistido um pouquinho lá daqueles processos clássicos, né, da engenharia de software, para você entender o iterativo e incremental. E outra coisa que vai complementar aqui o seu estudo do RUP é você assistir às aulas de engenharia de requisitos, às aulas de UML e às aulas de desenvolvimento ágil. Aí o RUP vai ficar bem mais claro. Só precisa assistir o começo do desenvolvimento ágil, porque o desenvolvimento ágil ele é outra toada, né, diferente aqui do RUP, que é uma visão mais tradicional da engenharia de software. Mas vamos ver uma questão aqui que vai clarear. Vem comigo aqui. Então tenta responder essa questão. Por sorte, não se cobra mais RUP, né? Porque realmente é bem chato você lembrar de tudo que tinha prescrito nele, certo? Nesses dois blocos aqui, que é uma visão geral, você mata a maioria das questões que caem hoje em dia. Então vamos ver o que está errado em cada uma daqui e vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta, eu já vou botar aqui para vocês, né, é a letra B. Então a letra B, ele fala o seguinte, ó,
define os artefatos que devem ser criados em cada fase do desenvolvimento de software. O RUP faz isso. Aí vamos ver o que está errado nos outros itens. Ó. Letra A, define uma abordagem sequencial. Ó, quando fala sequencial, ele está falando aqui que é linear. Ou seja, tem uma sequência que passa pela análise de requisitos, projeto, codificação, integração e teste. E ele nem diz todas as disciplinas ou o workflow do RUP corretamente. Cadê a modelagem de negócio? Não é assim. Então, não poderia marcar a letra A. Quando ele está falando sequencial, é muito mais parecido, né? Como aquele fluxo linear que o Presma fala, ou como o cascata. Só que o RUP, ele é iterativo incremental. Então, a letra A você não poderia marcar. Se você falar, ah, professor, mas tem uma sequência ali. Beleza. Mas a sequência não é essa. A análise de requisito, projeto, não é essa. Né? São aquelas 6 disciplinas de engenharia de software e as 3 de apoio. Então, letra A você não marcaria. Letra C. Possui uma... Só estou querendo falar possui, né? Parece que eu estou possuído pelo o fantasma aí de quem fala errado. Possui uma fase de elaboração. Tem essa fase de elaboração, que tem como objetivo entrar em um acordo com os stakeholders sobre o objetivo do projeto. Veja, elaboração é a segunda fase, porque tem a primeira fase que é iniciação, ou seja, depois vem a elaboração, né? Aí depois vem construção e transição. Então, o que ele está falando aqui da elaboração, o objetivo do projeto e o acordo com o stakeholder, que são as partes interessadas, a gente tem na fase de iniciação, que é quando você está levantando a modelagem do negócio e os requisitos de forma mais forte. É só lembrar do gráfico de baleias. Então, não é na elaboração. Letra C você mandaria para o saco. Baseia-se na análise estruturada de sistema. Gente, é análise orientada a objetos, certo? A análise estruturada é aquela análise lá dos anos 70, quando não existia o paradigma OO. Então, a UML é fortemente implementada com orientação a objeto. O ML ela representa os conceitos da orientação a objeto e o RUP usa o ML. Então, letra D, game over, certo? E ele fala, define fluxo ou workflow que se assemelha aos grupos de processo do PMBOK. Não, aqueles grupos de processo do PMBOK não tem nada a ver com os fluxos aqui do RUP. Aí você teria que assistir às aulas do PMBOK. O que eu falo que pega conceitos do PMBOK é aquela disciplina, né, que passa para as disciplinas de apoio, que é a de gerência de projeto, que são conceitos do PMBOK, mas não tem nada a ver com aquele grupo de processo do PMBOK. Se você quiser conhecer mais do grupo de processo do PMBOK, assiste lá as aulas dos professores de gerência de projetos. Então, só poderia ser a letra B, tá? Aí eu deixo aqui essa explicação toda do que eu falei, tá escrito aqui, tá bom? Então, tá aí. Bacana? E mais uma questão para a gente finalizar. Aí vem lá, 2018 também, da Comperv, o FRN, fala o seguinte, o racional, né, é um framework de processos de desenvolvimento iterativo de software. A respeito do RUP, considere as afirmativas abaixo. Aí ele está falando do RUP, né? Ele fala de framework porque ele tem até uma ferramenta e ele entrega o processo e os artefatos. Então, pode falar que é um framework, né? Tem um conjunto de soluções ali implementadas no RUP. Se ele falasse de framework do processo unificado, que é só um modelo, não estaria tão correto. Mas veja, aqui é a chamada na questão, a gente não fica brigando com a banca. Então, só estou explicando para que você contextualize. Aí vamos lá. 1. O RUP define 4 fases, sendo caracterizado como um processo cascata. Ixi, essa 1 aí já começou ruim, né? 2. Os objetivos principais da fase de elaboration do RUP são definição de uma arquitetura estável e eliminação de seus principais riscos. 2, o cara tá melhor, né? 3. Cada fase do RUP é realizada através de uma ou mais iterações, né, gente? Iterações, iterar. São os ciclos, né? 3, tá com a cara boa também a 3. 4, a automação dos testes é fundamental no RUP.
sendo usada ao longo de todas as suas fases e iterações. Gente, a automação de testes, ela vem forte no desenvolvimento ágil, não é isso? Então, naquela época lá do RUP, os testes eram muito baseados em ter os planos de teste, os casos de testes, e ter lá um trabalhador que botava de vez em quando o chapéuzinho de testador, ok? Então, a automação de teste não é uma coisa que o RUP era tão bom, não. Porque dependia de ferramentas que automatizavam testes. A Rational até tinha alguma coisa, mas era muito baseadas em casos de teste, tá bom? Então, pessoal, já está respondendo aqui, estou lendo a mente de vocês, tá bom? Vocês vão marcar o que aí? Acho que acertaram. Então tá aqui, só botar uma letrinha aí para você, né? A resposta aqui tá mole, é a letra C, ok? Parabéns aí quem acertou. Então, 2 e 3. Eu já dei aqui o que é que tá errado na 1, né? Cascata só se for pra gente rir, né? Não tem nada a ver com cascata. Cascata é aquele modelo sequencial, né? Ou às vezes, por que é cascata? Porque quando você desce numa cachoeira, você não volta, né? Então você ia passando aqui nas atividades, entrega o software só no final de uma vez só, né? Lá no final recebe o software como um todo. Então o RUP é iterativo incremental. E tá errado por causa disso. E a automação de teste tá meio fake news, né? Não era muito bom com automação de teste ainda não. Então, até por eliminação, só ficaria a 2 e a 3, certo? Não daria para você marcar 4 e 2 e jogar a 3 fora, tá bom? Por quê? Porque a 3 fala, ó, cada fase do RUP é realizada através de uma ou mais iterações, ó. Ó, sucesso, né? Carinha feliz. E a 2 também, né? Carinha feliz. A 4 realmente é um pouquinho mais confusa, mas como a questão pega as afirmativas, você teria que ou marcar 2 e 4 ou 1 e 4. 1, jamais, né? 2 você até poderia marcar, mas só que a 3, ela é aquela que lacra, né? A 3 não tem como você deixar ela fora da festa. Aí a 4 teve que ficar de fora. Tá bom, gente? Vem comigo aqui. Espero que tenham gostado. Com esses 2 blocos, você pode pegar as questões aí dos últimos anos, você vê que você mata todas as questões. Eu olhei todas as questões dos últimos anos sobre o RUP. Não se entra mais em detalhes de que atividade é feita por qual trabalhador, né, desempenhando qual papel e qual artefato. Isso não acontece mais, graças a Deus, porque era o que matava no meu tempo de concurso, lá há 10 anos atrás, aí perguntava isso. Né? E eu mesmo não sabia isso, eu acabei passando também, porque quando cai uma questão dessa era 1 ou 2 na prova, não era isso que eliminava lá na minha época. Hoje em dia, com esses 2 blocos, lendo o material complementar que você tem aí, você acerta tudo de RUP. Pode olhar, se você errar, você manda lá no fórum uma dúvida para mim. Professor, achei essa questão aqui diferente, eu faço outro bloco atualizando aqui só com questões de RUP para a gente discutir, mas não precisa, né? Estou atualizando essas 2 aulas com os conceitos mais atuais que têm sido cobrados pelas bancas. Espero que tenham gostado aí dessa atualização da aula e dê aí uns 5 estrelas que ajuda aqui muito o professor, tá bom, galera? Valeu, tchau, tchau!